Graças, paz, irmãos e irmãs. Venho trazer esse vídeo para os irmãos hoje sobre os escribas, né? Os doutores da lei, os intérpretes da palavra de Deus. Eu estava aqui meditando, meus irmãos, na minha rotina, né? No meu dia a dia com a palavra de Deus, né? Estou no livro de Lucas e capítulo 11. Aí eu me deparei com esses dois versículos, né? Jesus falando, né? Jesus repreendendo os escribas, que eram os doutores da lei, os intérpretes, os que interpretavam a palavra de Deus para a igreja, para o povo, para os judeus na época. Que hoje, quem interpreta a palavra de Deus para a igreja, no caso hoje, o povo, são os pastores. Então, irmãos, eu meditando, né, eu vi que não há nada novo, né? Já se repetia lá no passado, né? No caso, o que repetia? Os falsos profetas, a maldade, usando a palavra de Deus para escravizar o povo, para enganar o povo, para roubar o povo. Então, vamos lá, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 46. Mas ele respondeu: ai de vós, também intérprete da lei, porque sobrecarregas os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Aqui, meus irmãos, se vocês ler o Evangelho de Mateus a João, você vai ver que os fariseus, que eram os principais, os responsáveis pela fé de Israel, do judeu, eles faziam muitas coisas de forma maldosa. Eles acrescentavam muitas coisas do homem. Assim se tornava fardo pesado. O povo não aguentava tanta doutrina do homem, tanta doutrina extra à Bíblia, porque Deus deu uma doutrina leve e suave, mas os fariseus acrescentavam mais doutrina, mais deveres e afazeres, mais obrigações, e o povo não aguentava. E muito dessas obrigações envolvia dinheiro. Entendeu, meus irmãos? É muito triste. Aí eu me deparei aqui com essa passagem, aí Jesus repreendendo eles, desmentindo eles. Então, quer dizer, hoje é a mesma coisa, os pastores, né, que são os doutores da lei, hoje, que são os intérpretes, que são os escribas, hoje, desde passar a verdade, o caminho e a vida para a igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o fardo leve e suave, eles começam a acrescentar fardos a mais, e assim torna pesado para o povo, entendeu? É muita doutrina extra, como até o Senhor Jesus falou, as tradições dos anciões, que os fariseus anulavam a lei de Deus, que os fariseus deixavam a lei de Deus para substituir com a tradição dos anciões, que era muitas ordens, muitos deveres e fazeres, muitas obrigações que não era de Deus. A de Deus ficava de lado. É uma vergonha, né, meus irmãos? É muito triste. A gente vê isso hoje nas igrejas. Os pastores fazendo doutrina deles, de homens, anulando a de Jesus Cristo, deixando a de Jesus Cristo de lado, para substituir com a vontade, a doutrina, os deveres e fazeres, obrigações deles, né? Que não tem nada a ver com a doutrina de Jesus Cristo. Aí a gente indo lá no versículo 52, Jesus também fala: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Então, quer dizer, Deus deu o dom
Deus deu o dom para os escribas, que eram os doutores da lei, que estudavam a lei, que interpretavam a lei para o povo seguir. Deus deu esse dom para eles, mas eles estavam fazendo de mau uso. Eles não eram salvos e não deixavam o povo ser salvo, porque uma vez o povo não entendendo a lei, não entendendo a vontade de Deus, por mal interpretação dos escribas, o povo também não entrava no reino dos céus. Então Jesus estava repreendendo eles. E sim, Jesus foi o maior intérprete da vontade de Deus. Ele foi o doutor da lei. Ele é a lei, ele é a palavra, ele é o verbo. Então, por isso que temos que ler o evangelho, seguir somente Jesus. Os que os pastores estiverem falando, você examina na palavra para ver o que ele está falando na verdade, para você não perder sua salvação. Irmãos, e eu já peço os irmãos para deixar o like, fazer um comentário e se inscrever no canal, meus irmãos. Vamos uns ajudar o outro, porque as trevas estão reinando na internet. As trevas estão reinando no mundo. E Deus está permitindo essa ferramenta que é a internet para a gente pregar a palavra, para a gente falar de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é o amor. Entendeu? Então, meus irmãos, temos que meditar na palavra, entender e saber pregar a verdade, igual Jesus pregou. Então, meus irmãos, você vê aqui que os líderes, fariseus, escribas, os doutores da lei, né? Eles, de uma forma fraudulenta, maldosa, gananciosa, distorcia a lei de Deus, a vontade de Deus, para botar leis, doutrina deles, de homens, para arrecadar dinheiro, fazer o povo de escravo. Entendeu, meus irmãos? Então, hoje é a mesma coisa. Eu não estou falando para os irmãos não congregar. Pode congregar, pode ir para as igrejas, mas verifica, medita, estuda a palavra. Seja um doutor da lei, seja um doutor do evangelho, estuda a palavra para ver se o seu pastor está pregando a verdade, se ele não está botando fardo pesado em cima de vocês, se não está botando lei de homens, doutrina de homens, entendeu? Religiosidade, entendeu, meus irmãos? É muito bom meditar na palavra. Eu estou usando esse fone aqui, esse fone porque ele se torna um microfone. Eu descobri até com uns irmãos aí na internet, aí eu via eles com esse fone, aí que aqui é o microfone, entendeu? Aqui, essa pecinha aqui é o microfone. Então, meus irmãos, é isso aí. E é o que eu peço aos irmãos, aconselho os irmãos, leia a palavra, medita na palavra, meus irmãos, todos os dias, por favor, para os irmãos não serem enganados, porque a gente tem que andar no espírito nesse mundo. Isso serve para mim, meus irmãos. Eu tô fraco espiritual também, fraco, às vezes eu caio feio, por falta de meditar na palavra, por falta de orar, por falta de jejuar, por falta de ficar meditando, por falta de ficar pensando em Deus, clamando a Deus, porque Deus sonda os nossos corações, Ele sabe a nossa intenção. Se a gente estiver fraco, com boas intenções, Deus ajuda, porque é dom de Deus, não vem da gente, vem de Deus, meus irmãos. Então deixa essa palavra para os irmãos, se inscreva no canal, meus irmãos, dá essa força para a palavra chegar para mais irmãos. Então eu fico com essa palavra, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém.